Boa noite e bem-vindos ao Estado da Região. Mais de 9 milhões de portugueses poderão votar no próximo dia 23 para as eleições presidenciais. Candidatam-se 6 personalidades, algumas delas já visitaram os Açores e deixaram os seus pontos de vista quanto às autonomias regionais. É exatamente no sentido de aprofundarmos mais um pouco o pensamento de cada uma das candidaturas que promovemos o debate desta noite entre os mandatários para os Açores dos candidatos presidenciais. Aqui em estúdio, em Ponta Delgada, comigo estão Maria do Céu Patrão Neves, a mandatária de Cavaco Silva, Tomás Borba Vieira, o mandatário de Manuel Alegre, e nos estúdios da Ilha Terceira está Vítor Silva, mandatário de Francisco Lopes, e nos estúdios de Lisboa está Luís Filipe Borges, mandatário de Fernando Nobre. Convidamos igualmente os restantes candidatos presidenciais, Defensor Moura e José Manuel Coelho, mas como não têm representantes ou mandatários aqui nos Açores, não estão aqui presentes neste debate. Mais uma nota para esclarecer que, dada a natureza deste debate e para permitir um maior contraditório entre os participantes, não haverá hoje os habituais telefonemas e e-mails dos telespectadores. Boa noite a todos, muito obrigado antes de mais pela vossa presença. Doutora Patrão Neves, começo por si, pedindo que me explique que razões é que encontra para os açorianos votarem em Cavaco Silva, quando é sabido que neste mandato ele foi fortemente criticado, sobretudo aqui nos Açores, pela intervenção que fez relativamente ao Estatuto dos Açores, pela intervenção recente relativamente à remuneração compensatória em que ele deu a entender que estava contra, e também pelo facto de, nos últimos dias que esteve aqui nos Açores, ter sido também criticado por não, ao contrário dos outros candidatos, não ter visitado as autoridades regionais das nossas instituições autonómicas. Muito boa noite a todos os espectadores e também àqueles que estão longe dos Açores, os nossos imigrantes, que certamente também acompanham este programa. Muito boa noite também aos meus colegas mandatários e ao Osvaldo Cabral. Fez-me, de facto, 3 perguntas, ainda que sob a forma de porque é que devemos votar Cavaco Silva. Eu entendo que, de facto, o professor Cavaco Silva é o único candidato neste momento que reúne as condições necessárias para, dentro das competências de Presidente da República, conseguir efetivamente dar um contributo definitivo para nós conseguirmos superar a crise em que nos encontramos. Justificá-lo-ei dentro em breve, mas não quero deixar também de apontar as questões que me colocou. Disse que o professor Cavaco Silva tem estado sob forte crítica. Realmente, os 3 exemplos que aqui apresentou são os 3 excelentes exemplos para aquilo que tem sido uma campanha de difamação sistemática e, lamentavelmente, também de engano dos açorianos, em relação àquilo que são as posições do professor Cavaco Silva. Deixe-me começar, em primeiro lugar, por essa falsa questão e realmente nós temos uma situação no país tão grave que exige que nos concentremos nos assuntos de facto que são importantes, e os assuntos importantes são quais as competências do Presidente da República e que, de forma, dentro dessas competências, ele poderá efetivamente vir a dar um contributo decisivo para superarmos a crise em que estamos. Ora, andamos com questiúnculas palacianas. Pego na última que focou. Não foi visitar o Presidente do Governo Regional dos Açores. Bem, ele veio como candidato, sem uma função institucional. É natural que não tenha ido, porque enquanto candidato ele deve, sobretudo, contatar com os seus cidadãos. É verdade que o Presidente do Governo Regional dos Açores disse que isso era ser inimigo das autonomias, mas então eu questiono... Doutor, mas não era necessário ter visitado o Presidente do Governo, podia ter visitado a Assembleia Regional, por exemplo. Eu questiono também os nossos telespectadores. Como é que nós compreendemos que o candidato apoiado pelo PS tenha ido à Madeira e não tenha visitado nem a Assembleia Regional, nem o Presidente do Governo Regional? E lembro também que o candidato apoiado pelo PS disse que em 2006, fazem exatamente hoje 5 anos, que só vinha visitar o Presidente do Governo Regional dos Açores, nessa ocasião, porque tinha uma relação de amizade. Ora, como é óbvio, o professor Cavaco Silva, tendo as relações institucionais sempre de uma forma maximamente cordial, até nem tem sido assim acolhido pelo Presidente do Governo Regional dos Açores. Lembro aquele episódio em que o professor Cavaco Silva veio passar férias aos Açores e foi dito que ele nem sequer era bem-vindo. Mas voltando à questão, lembro ainda o doutor
o doutor Sampaio, quando veio em 1996 à região, também como candidato, também não foi apresentar cumprimentos ao Presidente do Governo Regional dos Açores. Por isso, essa é uma falsa questão, utilizada apenas como arma de arremesso dentro de uma campanha que não só é uma campanha de difamação, mas é uma campanha de vazio de ideias. Quanto ao Estatuto Político-Administrativo dos Açores, todos nós sabemos que havia dúvidas em relação a algumas partes do diploma. Qual é, pergunto, a competência, as exigências que nós temos que colocar a um Presidente da República? Que ele exerça de facto as suas competências, e essas são, sempre que tiver dúvidas, deverá remeter o documento para o Tribunal Constitucional. Foi o que fez no exercício das suas competências, aquilo que nós exigimos também de um Presidente da República, que as exerça. E é interessante verificar, e os nossos telespectadores sabem também, que constitucionalistas de todo o espectro político já tinham dado razão ao professor Cavaco Silva, ao Presidente da República. Depois, aquilo que era uma situação anómala, de facto, vejamos, mesmo as pessoas que estavam envolvidas dentro deste processo sabiam que é impossível, dentro do nosso quadro constitucional, alterar a Constituição, alterar os poderes presidenciais, e era disso que se tratava. O que se tratava no Estatuto Político-Administrativo dos Açores era uma relação entre os poderes presidenciais. Portanto, na sua opinião, e os sempre poderes, que interveio relativamente aos Açores, os poderes institucionais do Cavaco Silva tinha razão, é isso? Silva, ou melhor, os poderes do Presidente da República e os poderes da Assembleia da República. Não era a questão da autonomia. Eram dois poderes, e esses poderes só podem ser alterados por via constitucional e não por via de uma lei ordinária. Tudo isto era conhecido das pessoas que estavam envolvidas neste processo, mas não. Acharam que era bom criar este fait divers, esta questúncula, e por isso eu digo, os açorianos que têm dado sempre o voto ao professor Cavaco Silva, que o tenha reconhecido ao longo de todos estes anos como realmente a pessoa mais competente e com maior integridade para estar à frente dos nossos destinos, a verdade é que eles não se deixam enganar por esta campanha que sistematicamente procura colar rótulos ao professor Cavaco Silva. E o que é mais extraordinário, e eu isso digo com uma certa tristeza, é que as pessoas, quando mentem em relação a estes assuntos, sabem que efetivamente é mentira. O professor Cavaco Silva tem sido efetivamente um amigo da autonomia, tem sido uma pessoa que tem feito muito pela autonomia dos Açores e, sobretudo, e depois ao longo do programa teremos certamente mais oportunidades para expor esses aspectos, nós não nos podemos esquecer que foi devido a ele, devido à sua ação, devido à sua persistência, que ele conseguiu trazer para os Açores o Estatuto de Região Ultraperiférica. E ainda hoje, tantos anos depois, tantos anos depois, nós verificamos ainda que todas as benesses, grande parte das benesses que nós temos aqui nos Açores, nos vêm a partir deste Estatuto. No que diz respeito a outras posições, repara, o professor Cavaco Silva estava no debate na reunião de Rodas, onde foi extraordinariamente difícil, onde ele conseguiu o acordo com a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra do Reino Unido, conseguiu um acordo com Kohl, da Alemanha, e, claro, já tinha o acordo de González, de Espanha. Muito bem. E foi nós vamos falar sobre avançar. isso mais adiante. Professor Tomás Borba Vieira, relativamente à candidatura de Manuel Alegre, ele veio apresentar a sua candidatura aqui aos Açores, já veio mais do que uma vez à nossa região, tem-se estado sempre ao lado de Carlos César e do Governo Regional e das posições mais polémicas que tivemos nos últimos tempos. Isto é o suficiente para que os açorianos possam votar maioritariamente a Manuel Alegre? Bom, eu acho que há mais do que isso. Há motivos para votar Manuel Alegre que não são só dos açorianos, são de todos os portugueses, inclusivamente dos açorianos, não é verdade? Que tem muito a ver com o percurso, com a história de Manuel Alegre, que eu sigo há 50 anos e que somos do mesmo tempo, somos da mesma geração, somos da mesma geração de estudantes que sofreram toda a repressão policial salazarista, quando nas universidades apenas nos queríamos reunir, fundar associações ou reunião. Portanto, é uma geração que ficou muito marcada pela luta pela democracia, e houve alguns desses elementos, inclusivamente o Manuel Alegre, entre os principais, que tomaram a dianteira nesse processo, que continuaram pela vida fora. Portanto, eu sigo
o Manuel Alegre desde há 50 anos, todo o percurso dele expresso no seu pensamento, expresso nos seus livros, expresso na sua atividade. Inclusivamente segui quando era possível, quando não nos cortavam as ligações, segui as emissões do Rádio Portugal Livre, que ele emitia desde Argel, não é verdade? E depois todo o percurso que ele tem feito como cidadão e como deputado, como político, como pensador e principalmente como marcado à partida por um grande desejo de lutar pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, pelos valores humanos e elementares. Não é de agora, não apareceu com 25 de Abril, apareceu muito antes e mantém todo esse propósito. Concretamente, relativamente aos Açores, pois ele tem uma ligação muito forte aos Açores. Gosta dos Açores, evidentemente, mas mais do que isso, a autonomia regional para ele é um sinal muito importante na maneira como tem funcionado em termos de democracia, de desenvolvimento e de convivialidade dos cidadãos. E isso é uma pista, é uma indicação que tem a ver com um modelo de regionalização. Todos os países modernos tendem a organizar-se por regiões, né? Politicamente e administrativamente. Portanto, julgo que o interesse de Manuel Alegre pelo modelo açoriano também tem essa vertente. De qualquer maneira, ele, quando veio cá, no seu discurso de lançamento da sua candidatura, né, no Teatro Micalense, que foi, de facto, um momento vivido com muita alegria por todos nós que, enfim, que sentimos este apego, este entusiasmo pela autonomia, que é uma coisa que nós vivemos desde sempre, desde o tempo em que a autonomia era qualquer coisa falsa, disfarçada, mas que já se pretendia desenvolver e que não conseguíamos, não é? As entidades da altura não conseguiam. Até era bastante mal visto, houve mal-entendidos, muito mal-entendidos, com certeza, desde sempre, na falta de aceitação dos poderes centralistas, da tendência centralista do Terreiro do Paço, do Portugal continental, numa desconfiança pela autonomia e pelos Açores. Acha que com ele na presidência da República... Infelizmente continua a estar expressa em muitos casos. Acha que com ele na presidência da República seria diferente o relacionamento ou a intervenção relativamente aos assuntos dos Açores? Eu acho que seria relativamente aos Açores e relativamente ao resto do país. Porque ele é um homem de palavra e de palavras, portanto, é um dialogante. Ele ia chamar, com certeza, à sua atividade o relacionamento direto com as instituições, com as pessoas, com as classes diferentes de ordem profissional e de outra no país. Portanto, ia ser exatamente a possibilidade... Eu peço desculpa de interromper, mas como disse que podíamos interromper para animar um bocadinho o debate, eu diria exatamente aquilo que o professor Cavaco Silva tem feito ao longo dos 5 anos de mandato. Não deve ser essa a perspectiva do professor Tomás Monteiro? Não é essa a minha perspectiva. Eu, aos longos 5 anos de mandato, recordo, por exemplo, que a chegada de Manuel Alegre à disputa fez o presidente Cavaco Silva, pela primeira vez, fazer concertos e exposições em Belém. A exposição de Nadir Afonso, na verdade. Foi preciso haver alguém que viesse falar de cultura para o professor Cavaco Silva se lembrar disso. O que não é verdade, porque de facto o Palácio de Belém tem sido palco desde, se não me engano, o 2º ano de mandato, por isso, em termos gerais, ao longo do seu mandato, tem sido palco de acolhimento de artistas e de várias áreas no domínio da arte. Por isso, por aí também não. Mas não queria mais do que acrescentar alguns aspectos. Não dei por isso a não ser agora na fase final, é uma questão, mas possível. o site da Presidência dá-lhe o relatório completo e poderá verificar que realmente tem sido um palco, uma casa aberta à cultura. Muito bem, vamos abrir o debate também aos outros participantes que estão aqui connosco. Mas eu não tinha acabado, mas acabo noutra ocasião, porque dizia eu da atividade do Presidente exatamente como elemento de relação
e de transparência das suas opiniões. Portanto, o Manuel Alegre, na sua relação com a população, com certeza que não iria mostrar-se contrário à aprovação de um determinado documento ou de uma determinada proposta da Assembleia, votar que era contra e depois votar a favor. Não é? Seria principalmente uma pessoa com quem se poderia contar a partir do princípio, com todas as suas... Portanto, se eu estivesse na presidência, nunca faria aquilo que o Cavaco Silva fez? Bom, ninguém faria o que o Cavaco Silva fez, porque ninguém faz o que o outro faz, não é verdade? Eu sinceramente devo dizer que a favor do Dr. Cavaco Silva também posso dizer uma coisa, que é, já que diz isso, que um não faz o que o outro fazia, não é? Que é, ia salvar a pátria por ser economista. Ora, não salvou a pátria por ser economista, a economia não passa por Belém, quer dizer, não passa por Belém a economia, como não passa o trabalho de dentista, de qualquer outro, não é verdade? Ali a atividade é de humanista. Portanto, nessa altura eu defendo o Cavaco Silva. Ele não pôde salvar o país como economista, porque a economia do país não passou pela mão, passou pelo Ministério das Finanças, passou pela Sra. Merkel, sei lá para onde é que passou. Vítor Silva, a partir dos nossos estudos da Ilha Terceira, é o mandatário para os Açores de Francisco Lopes. Vítor Silva, que compromisso é que esta candidatura pode ter relativamente às autonomias regionais e concretamente, especialmente aos Açores? Bom, quero em primeiro lugar cumprimentar o Osvaldo Cabral, cumprimentar os colegas de debate e saudar de um modo particular todos os açorianos que nos estão a ver e ouvir. Em relação à candidatura de Francisco Lopes, devo dizer que é uma candidatura que se apresenta, ao contrário de todas as outras, com um vínculo logo de mudança de política, o que não acontece em relação às outras candidaturas, que andam um pouco à margem dessa situação e, portanto, ligados a esta política que tem vindo a ser seguida. Lembrar que o professor Cavaco Silva, por exemplo, nos últimos 25 anos teve 15 anos ligados a cargos executivos, quer como Primeiro-Ministro, quer como Presidente da República. E o Presidente da República, ao contrário daquilo que já se disse, tem algumas responsabilidades na atual situação, nomeadamente ao aprovar as leis que têm vindo a ser feitas pelo Governo. Em relação à autonomia, a candidatura de Francisco Lopes defende, acima de tudo, a melhoria das condições de vida da população açoriana, atendendo até às dificuldades que nós temos pelo facto de vivermos em ilhas, e está extremamente preocupada com as situações dos trabalhadores, das populações, e, portanto, tem sido aquela que tem trazido ao debate exatamente esses problemas concretos. Ao contrário de outras, também a candidatura do Francisco Lopes não vai ter problemas de BPNs, nem de BPPs, nem outras situações assim de género. E, portanto, é uma candidatura coerente, defendendo princípios que têm vindo a ser seguidos ao longo dos tempos e procurando, acima de tudo, aqui trazer os problemas e as preocupações que as populações e que o povo português neste momento sente e que o povo açoriano também não está à margem dessa situação e tem sido violentamente afetado nos últimos tempos. Estamos a falar em situações como o desemprego, os baixos salários, a precariedade, portanto uma série de circunstâncias com os quais os açorianos neste momento vivem e que nós procuramos, através dessa candidatura, alertar e trazer de facto ao debate. Vítor, já agora pergunto, nestes termos, que papel é que poderá desempenhar o Presidente da República face a este cenário que traçou, ao cenário da crise que vivemos atualmente? Que papel deve ter, como é que deve desempenhar as suas funções enquanto Presidente da República? Deve ter um papel interventivo, defendendo essas situações dentro dos poderes constitucionais. Lembro, por exemplo, que o professor Cavaco Silva, há relativamente pouco tempo, fez uma comunicação ao país sobre o Estatuto Político-Administrativo. Por exemplo, agora sobre o orçamento de 2011 e de uma série de malfeitorias que estão neste orçamento, nomeadamente em relação aos congelamentos e à redução salarial, não se pronunciou sobre essa matéria. Não levantou, até do ponto de vista constitucional, e existem muitas dúvidas, não levantou nenhum problema sobre essa matéria.
Portanto, o Presidente da República tem poderes e pode exercer esses poderes no sentido de evitar a aplicação de algumas medidas extremamente injustas. Neste momento, o que nós assistimos no nosso país é que o poder económico controla praticamente o poder político. E a candidatura do Francisco Lopes defende exatamente ao contrário. Ou seja, é uma candidatura que defende que o poder económico esteja à disposição da sociedade, que seja para servir as pessoas, que seja para servir as populações. E, portanto, desse ponto de vista, é uma candidatura completamente diferenciada das outras, porque até agora mais nenhum candidato se diferenciou da atual política. E, portanto, em relação à candidatura do Francisco Lopes, um dos pontos marcantes é, de facto, a ruptura com a atual política. Luís Filipe Borges encontra-se em Lisboa, o mandatário para os Açores da candidatura de Fernando Nobre. Luís Filipe Borges, Fernando Nobre esteve aqui ainda há pouco tempo, fez também o seu compromisso de apoio relativamente às autonomias regionais. Com ele na Presidência da República, com que é que os açorianos poderão contar relativamente ao seu desempenho e especificamente às autonomias? Boa noite. Antes de responder diretamente à sua pergunta, gostaria de enviar um grande abraço atlântico a todos os presentes e lamentar não poder estar nos nossos Açores. Ainda por cima fui feito em São Miguel e depois nado e criado na Ilha Terceira e sinto-me, confesso, um pouco peixe fora d'água por uma série de razões que vou tentar enumerar rapidamente. Em primeiro lugar, esta distância de facto limita um bocadinho a intervenção. Aliás, para explicar aos telespectadores, o som chega com algum atraso. Eu neste momento estou a falar e ouço-me falar com 2 segundos, isto dificulta um pouco. Mas eu acho que é também um pouco peixe fora d'água que o próprio Dr. Fernando Nobre se sentirá nesta campanha. E por isso, e sem querer entrar em grandes polémicas, aliás, a campanha para as presidenciais nos últimos dias subiu de tom, no mau sentido. Os 2 principais opositores, digamos assim, começaram a arremessar um ao outro coisas antigas e já discutidas e não propriamente relevantes. Num caso por desespero, no outro, digamos, em legítima defesa. Por isso eu não queria entrar em grandes polémicas, mas não posso deixar de discordar do que o meu colega mandatário de Francisco Lopes disse quando diz que a candidatura de Francisco Lopes é a única que preconiza a mudança. Se alguma vez aconteceu na história da democracia portuguesa uma candidatura presidencial efetivamente diferente e substancialmente de mudança, é, enfim, para todos os efeitos, a candidatura do Dr. Fernando Nobre. Aliás, eu lamento, mas esta é uma crítica genérica, lamento que os mídia nacionais se estejam a tornar tão polarizados e cinzentos ao ponto de nem sequer relevarem este facto. O Dr. Fernando Nobre, como sabem, não tem o apoio oficial nem oficioso de qualquer partido político. É uma pessoa totalmente alheia à política, à carreira política, como nós infelizmente a temos conhecido em Portugal. Nós temos pessoas que são essencialmente carreiristas políticos. Não temos pessoas que deixem a sua vida com um objetivo de missão e abracem a política. E o Dr. Fernando Nobre é um homem que tem um currículo que obviamente fala por si e é facilmente apreensível que ele nada tem a ganhar para a sua vida com esta candidatura. Aliás, também não me custa nada reconhecer, e penso que não custará reconhecer ao Dr. Fernando Nobre, que há até um lado profundamente romântico nesta candidatura, no sentido em que sabemos que seria praticamente um milagre
conseguir vencer estas eleições. Só que Portugal precisa desesperadamente deste tipo de romantismo. Um homem que ainda por cima nasceu num país que na altura era uma província ultramarina, portanto nem sequer nasceu no território daquilo que é hoje Portugal. Um homem com uma vida dedicada a causas, um homem com uma carreira feita, um homem que foi considerado um dos grandes portugueses, se bem se lembram, naquele famoso e polémico concurso que houve há uns tempos, e que de repente, nesta fase da sua vida, sem apoio partidário, sem uma carreira na política, decide lançar-se numa aventura destas. Isto é, no mínimo, inspirador e necessário para Portugal. Ora, indo agora diretamente à sua pergunta, Osvaldo, eu tive o prazer de estar recentemente com o Dr. Fernando Nobre e com a sua esposa Luísa Nemésio, como o próprio apelido indica, descendente de açorianos, descendente do nosso grande escritor Vitorino Nemésio. Tive a honra de os acompanhar numa viagem, infelizmente muito breve, pelos Açores, nomeadamente São Miguel e Terceira. Um dos motivos de ter sido tão breve esta viagem é também o facto, não despreciando de a candidatura de Fernando Nobre, ter menos meios do que outras. E uma coisa posso garantir a todos aqueles que nos ouvem. Eu tenho a certeza que num mundo utópico, porque isto é impossível o que eu vou dizer, eu tenho a certeza que, se fosse possível, a cada eleitor português passar 5 minutos da sua vida com este casal, tenho a certeza absoluta que sairiam dali perfeitamente convencidos de que era em Fernando Nobre que iriam votar. E uma das razões por que digo isto é que, apesar do muito complicado horário, calendário que tivemos nesta visita, eu não vi o Dr. Fernando Nobre nem a sua esposa minimamente cansados. Eu não os vi nada menos do que absolutamente receptivos para toda a gente. Aliás, queria aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço a duas pessoas em especial que representam um grupo bem maior de voluntários da campanha do Dr. Fernando Nobre nos Açores. Um é o meu amigo João da Ponte, em São Miguel, e outro é o Dr. Paulo Gomes, na Ilha Terceira. Duas pessoas, entre muitas outras, que foram e têm sido inexcedíveis no apoio a esta candidatura. E a verdade é que, apesar do tempo contado, apesar do calendário apertado, o Dr. Nobre e a sua mulher tiveram sempre paciência, disponibilidade, simpatia para todas as pessoas, e foram muitas que os abordaram com dúvidas, com questões, e muitas vezes até parecia que não tínhamos que ir imediatamente a correr para o outro lado. Portanto, eu penso que a posição de um Fernando Nobre presidente em relação aos Açores é muito clara. É obviamente, e agora até poderia citar novamente o meu colega mandatário de Francisco Lopes, é obviamente uma pessoa que tem o maior respeito pelas autonomias. Aliás, isso viu-se quando tivemos a oportunidade de ser recebidos por Carlos César, pelo Presidente do Governo Regional, que muito amavelmente, aliás, nos explicou a questão da remuneração compensatória, que eu penso que, mais uma vez, é algo que foi empolado a nível nacional sem grande sentido. O Dr. Fernando Nobre compreendeu perfeitamente as explicações de Carlos César. Aliás, estamos a falar de um valor que, se não estou em erro, no total nem sequer chega a atingir os 3 milhões de euros, mas de repente, a nível nacional, ia caindo o Carmo e a Trindade, parece que essa atitude poderia resolver todos os nossos problemas, quando obviamente não é de todo o caso. Portanto, Luís Filipe Portes, com ele na presidência, com o Fernando Nobre na presidência, a intervenção relativamente aos Açores seria diferente de Cavaco Silva, do presente Presidente da República?
Eu penso que seria eventualmente mais aberta. Eu acho que o atual Presidente, na questão do Estatuto dos Açores, eu acho que ele só cometeu um erro. Eu penso que ele tem razão de fundo, tem razão na substância, de facto. O problema foi a forma como o fez. Toda a gente se lembrará, certamente, daquele comunicado à nação em horário nobre, ninguém sabia sobre o que é que o Presidente ia falar, e de repente, enfim, passa a expressão, ele respondeu a uma picada de inseto com um tiro de bazuca, quer dizer, a forma como respondeu fê-lo praticamente perder a razão. Mas lá está, tem a ver com um lado profundamente positivista que Cavaco Silva sempre teve, e isso acabou por fazer com que a sua opinião sobre o assunto, que era, na minha modesta opinião, profundamente válida e acertada, tivesse um resultado contraproducente, porque o país não só não compreendeu muito bem de que é que estávamos a falar e o que é que Cavaco Silva queria precisamente dizer sobre aquele assunto, como ainda, de certa forma, terá criado uma imagem um pouco errada dos Açores também. Mas lá está, para voltar ao início de todo este testamento oral, a distância não ajuda nestas coisas. Pois é isso. Dr. Patrão Neves, exatamente falando aqui nesta questão das intervenções do Presidente da República, acha que se Cavaco Silva for reeleito para este outro mandato, será um Presidente da República mais interventivo? Permita-me, por favor, que muito brevemente toque alguns aspectos que foram equivocados, e eu penso que este programa é sobretudo para esclarecimento de todos os açorianos e por isso esta oportunidade é excelente. Permita-me que diga então que no que diz respeito à autonomia, considero que a autonomia se defende muito melhor por ações concretas do que propriamente por grandes discursos empolados. E o professor Cavaco Silva é um homem pragmático e realista. Ele tem-se focado, sobretudo, naquilo que são as ações concretas. Ainda há pouco referi o Estatuto de Região Ultraperiférica que conseguimos devido ao professor Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro e do qual beneficiamos hoje ainda plenamente e felizmente, porque senão como é que seria o desenvolvimento dos Açores hoje? Mas poderia também referir, e penso que é importante, a forma como os fundos estruturais e de coesão nacional foram canalizados para os Açores, também pelo professor Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro. De facto, se nós consultarmos a história, verificaremos que de todos os candidatos, porque isto circunstâncias diversas, é verdade, mas de todos os candidatos tem sido o professor Cavaco Silva que tem feito muito pelos Açores. Ainda há pouco perguntou-me, e só permitindo, não me posso esquecer deste aspecto, ele esteve aqui ontem e falou da autonomia como uma realidade dinâmica. É muito importante sublinhar isto. Foi ele que o disse aqui entre nós ontem. A autonomia é uma realidade dinâmica. Ele falou de uma autonomia dinâmica e por isso nós não estamos a falar de um corpo morto, mas estamos a falar de uma realidade que nos compete também a nós moldar à medida das nossas necessidades e das nossas aspirações. Perguntou-me também porquê é que deveríamos votar Cavaco Silva e esse aspecto da pergunta, porque ela era tão, enfim, fez-me tantas perguntas, eu não tive a oportunidade de ser muito clara, penso eu, em relação a esta matéria. E no fundo, acho que é aquela que mais interessa aos nossos telespectadores, porquê é que nós devemos votar Cavaco Silva. E eu penso que nós devemos votar porque Cavaco Silva é o candidato que tem mais conhecimento e mais experiência. Conhecimento do país, no caso dos Açores, conhecimento das 9 ilhas, ele já esteve nas 9 ilhas e várias vezes, conhecimento de todo o país, conhecimento dos problemas, no domínio da justiça, no domínio da saúde, no domínio da educação, conhecimento da realidade em que nós nos encontramos. Acha que a experiência nestas funções é fundamental? Eu penso que a experiência que ele tem, e aqui a experiência acumulada, quer como Primeiro-Ministro, quer como Presidente da República, é essencial. Porque eu pergunto-me a mim, pergunto a quem nos ouve, nós queremos experimentalismos na Presidência da República? Nós queremos... Eu sou uma humanista também, eu
aprove, sem dúvida nenhuma, alguém com perfil humanista, adiro completamente àquilo que são os valores da cultura, e penso que o professor Cavaco Silva tem também dado testemunho do seu apreço por estes valores. Mas eu, na Presidência da República, quero muito mais do que isso. Eu quero alguém que, com o conhecimento e experiência acumulado, possa dar um contributo efetivo para a situação grave em que nos encontramos. Eu pergunto às pessoas que agora, no mês de janeiro, vão ter o seu vencimento diminuído, que já sentem o peso do IVA a aumentar, que estão desempregadas. Temos 600 mil desempregados. Nós temos 10,9% de desempregados. Nós temos novas bolsas de pobreza, os novos pobres, os pobres envergonhados, as pessoas que não conseguem pagar a renda de casa. E o que é que o Presidente da República poderá fazer em relação a isso? Eu penso que o Presidente da República, e como ele dizia, pelas razões que voto nele, com o conhecimento e experiência acumulados, com o prestígio internacional, isto é muito importante neste momento. Nós sabemos que estamos absolutamente dependentes, nós portugueses estamos dependentes dos mercados internacionais neste momento, das suas oscilações. Nós estamos dependentes neste momento para financiamento do Estado, financiamento das empresas. Nós estamos dependentes unicamente do Banco Europeu. Se o Banco Europeu fecha o seu fluxo de apoio a Portugal, nós ficamos numa situação de bancarrota. Cavaco Silva tem experiência internacional, tem prestígio internacional, e eu não imagino o que seria no dia 24 de janeiro se um outro candidato que não o professor Cavaco Silva fosse eleito. O impacto nos mercados seria imediato, com uma situação extraordinariamente gravosa para nós. E também no plano interno, e não podemos descurar, claro, o plano interno, aquilo que me leva também a votar Cavaco Silva, e que eu espero que leve todos os açorianos e todos os portugueses a votar Cavaco Silva, é também aquilo que tem sido a mostra de imparcialidade, de isenção, de estar acima das políticas partidárias, das questínculas partidárias. Porque, vejamos, nós vimos no Presidente da República um referencial último a quem apelar, um árbitro nos conflitos, um promotor, um facilitador dos consensos. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de construir consensos nacionais, grandes desígnios nacionais à volta dos quais seja possível reunir o país, mobilizar o país. E realmente o professor Cavaco Silva, associando conhecimento e experiência, prestígio internacional, isenção e parcialidade ao nível interno, e tendo dado provas de facto ser absolutamente independente destas forças político-partidárias, e a prova disso é que, nomeadamente os seus vetos, agrada ou desagrada ao longo de todo o espectro político. Por isso não está aqui ao serviço de ninguém. Estas são as principais razões que me levam a votar Cavaco Silva. Por ele ser, e deixe-me só terminar este aspecto, eu pergunto, de facto, a quem nos ouve, quem é que consideram que está mais bem preparado para, neste momento, nos ajudar a sair da crise? E aí, eu, e penso que todos aqueles que nos ouvem, não podem ter dúvidas. Aquele que está mais bem preparado é Cavaco Silva. E nós precisamos de todos para nos ajudar a sair desta crise. Esta é a verdadeira questão que se joga hoje nas eleições. É importante esta experiência de que fala o Dr. Patrona? É importante, exatamente, o fluente discurso da senhora professora, que eu respeito e que tem toda a minha consideração e admiração. Muito obrigada. Simplesmente estamos em campos opostos. Respeito igualmente. Não tenho dúvidas nenhumas. Obrigado. E, portanto, para mim, todo este processo de garantia de permanência de um determinado indivíduo no mesmo quadro para a minha sécula é absolutamente contrário à necessidade da alternância democrática, é absolutamente contrário ao princípio da alternância democrática, absolutamente necessário para o desenvolvimento da comunidade democrática, não é verdade? E nos Açores. De maneira que... Peço desculpa, não resisti. Fala da alternância democrática... E nos Açores. Estava aqui a falar da Madeira. Não, também podíamos falar da Madeira, o que mostra bem que realmente não é por aí. É por aí, tem que ser por aí. Tem que ser por aí. Doa a quem doer, tem que ser por aí. E é isso devemos ser absolutamente rigorosos, e não é defendendo o nosso partido, o nosso candidato para a eternidade, que estamos a intervir no
no jogo da alternância democrática e no positivo que há nessa alternância. Isso é uma coisa. Outra coisa também que eu salvo melhor opinião, o professor Cavaco Silva, de facto, apanhou a questão das regiões periféricas. Mas a mim vem mais ao de cima o nome de Delors do que de Cavaco Silva, que foi quem terá começado exatamente o processo. A mim vem mais ao de cima esse nome. Por outro lado, esta suscetibilidade de difamação, quer dizer, qualquer coisa que se diz é campanha suja, é difamação, é não sei o que mais. Evidentemente que isso vai contra um espírito de alguém que se autoelogia permanentemente, que tem muita experiência, que tem muito saber, que é muito honesto, que é muito bom. Ora, porque é que não se vê o mesmo ressentimento grave e dramático da parte de Manuel Alegre quando se lhe diz que ele era desertor do Exército? Veio à prova o certificado da sua passagem à disponibilidade, deixou de haver essa possibilidade dessa acusação. Quem tem disponibilidade é por um desertor, não é verdade? Bom, a partir daí inventou-se outra, que na Rádio Livre, na Rádio Portugal Livre, que se regozijava com a morte dos seus companheiros. Olha, ele sofreu muito com a morte dos seus companheiros, não é? E eu, quem diz isso, talvez não tenha acompanhado as emissões da Rádio Portugal Livre, como eu acompanhei, e a minha geração, os meus colegas de estudantes, então, quando queríamos ter algumas informações para além enfim, das limitações de que disponhamos. Portanto, eu acho que é preciso entrarmos num processo, na verdade, em que as coisas sejam, as ideias sejam concretamente especificadas, não é verdade? Com mais ou menos enquadramentos elogiosos, imediatos, que enfim, que não adiantam absolutamente nada, e não venho aqui fazer elogios fáceis à personalidade do Manuel Alegre. Ele não precisa. Se ele for eleito, acha que ele será um presidente muito interventivo? Estou convencido que é um presidente muito interventivo, não é verdade? Estou absolutamente convencido disso e não só estou convencido disso, como tenho uma grande esperança, uma grande expectativa nos resultados disso mesmo, não é verdade? E se Cavaco Silva for reeleito, o que é que espera do segundo mandato de Cavaco Silva? Se assim for reeleito? Espero mesmo, cada vez mais o mesmo, porque no dia 24, se o Presidente for Cavaco Silva, os juros internacionais continuam a crescer, os juros da dívida continuam a crescer como tem crescido até aqui. Cavaco Silva não travou dívida nenhuma, não travou nenhuma especulação dos mercados, na verdade, de quem depende neste momento dramaticamente. Acha que a intervenção dele poderá ir ao ponto de demitir, inclusive, o governo? Qualquer presidente terá a possibilidade de o fazer. Depende da Assembleia. Não. Vamos lá ver uma coisa. Manuel Alegre afirmou bastante que governará, que trabalhará com qualquer governo e que é suprapartidário, que é independente. Tem-no mostrado na Assembleia a votar tanto ao lado do seu partido, como contra o seu partido, como com propostas do CDS ou propostas do Bloco de Esquerda. Tem mostrado total isenção partidária. Evidentemente que manterá essa postura. Manterá essa postura, evidentemente. Ora, só se o Parlamento é que pode decidir isso. Ora, Manuel Alegre nunca diria, por exemplo, esta coisa dita por um senhor que é o Dr. Passos Coelho, chefe do partido PSD. O que seria de nós se tivéssemos de governar com Manuel Alegre? Eu tinha que dizer que nós governamos com quem o povo mandar, seja ele quem for, que é exatamente o que Manuel Alegre faz. Manuel Alegre diz que trabalhará, que será presidente, com o governo que o povo mandar. Portanto, temos que respeitar
as regras democráticas desde o princípio. Isto está um bocado diluído. Talvez as novas gerações não tenham já, felizmente, graças a Deus, criadas e habituadas na democracia, não tenham a percepção que nós mais velhos temos do que era a fase anterior. Portanto, agora temos que temos a democracia, temos que dar testemunho para que ela permaneça, para que ela se fortalize e não entre em decadência novamente, como há muitas tendências, a começar pelo lado económico, que não tem só a ver connosco, vem também da Europa, e na nossa situação, muitas vezes, de chamada envolvimento da economia com a política, enfim, temos que, em vez de ir por aí, em vez de ir por caminhos que possam prejudicar a verdadeira democracia, exatamente tentar clarificá-la o mais possível. Vítor Silva, acha que com a próxima revisão constitucional os poderes do Presidente da República devem ser alargados? Qual é a sua expectativa para este próximo mandato? Nos próximos 5 anos, acha que o Presidente da República deve ser mais interventivo? No caso dos Açores, concretamente, o Presidente da República deve ou não ter um representante aqui nos Açores? Bom, antes de entrar nesta pergunta, tinha que voltar um pouco atrás. E foi-nos apresentado aqui um professor Cavaco Silva como o salvador da pátria. Parece ser que só Cavaco Silva, no próximo mandato, poderá resolver os problemas do país. A pergunta também que se põe aqui, foi a que faltou pôr, é porquê é que o Cavaco Silva até agora, enquanto Presidente da República, não resolve os problemas do país. Portanto, vai resolver no futuro, mas no passado e no presente não os conseguiu resolver. De facto, não foi dada a resposta a essa pergunta. Em relação ao aspecto teórico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista dos conhecimentos que tem, do ponto de vista dos contactos internacionais, esses contactos e esses conhecimentos poderiam ter sido utilizados neste mandato. Porquê é que não o fez? Porquê é que não aconteceu esta situação? O que nós vemos, por vezes, por partes de muitos políticos, é que do ponto de vista teórico e do ponto de vista do discurso, o discurso é muito fluido, sai muito bem, até consegue vender muito bem um determinado produto, só que as pessoas começam a ficar fartas dessas situações. E, como costumam dizer, de boas intenções o inferno está cheio. E, portanto, o que nós vemos aqui é um pouco isto. É que do ponto de vista teórico temos alguém que nos vai resolver tudo. Mas do ponto de vista prático nós temos os problemas todos concretos neste momento. E porquê é que o Presidente da República, que por exemplo, como já foi aqui referido, em relação ao Estatuto Político-Administrativo da região, traçou um cenário quase de novela mexicana, com a comunicação ao país, em que muitos esperavam até que fosse para demitir o governo, não o faz, por exemplo, em relação a algumas medidas do Orçamento de Estado que prejudicam em muito o povo português, não é? Por exemplo, em relação aos funcionários da administração pública, o que vai acontecer é um corte e um congelamento dos salários. O que vai acontecer em relação às pensões dos reformados é um congelamento dessas reformas. O que vai acontecer em relação aos próprios trabalhadores é que o trabalho precário vai aumentar cada vez mais. Em relação ao desemprego, que já são de 700 mil, também vai aumentar cada vez mais. E o que é que o Presidente da República poderá fazer isso? Nada foi tomado. O Presidente da República, tal e qual como vetou outros diplomas, em relação a este também o poderia e devia de ter feito. Porque, de facto, as medidas que foram apresentadas pelo Governo vão prejudicar em muito os portugueses. E, portanto, os portugueses começam a ter noção dessas situações. Vão começar a ter cada vez mais, quando chegar ao final do mês de janeiro e virem os cortes nos seus vencimentos, já começam a ter os pensionistas, quando vão à farmácia e têm que escolher quais são os medicamentos que têm dinheiro para comprar. Daqui já começam a ter os próprios estudantes que têm problemas em pagar as suas propinas e, portanto, com o aumento dessa situação, vai-se agravar cada vez mais esses problemas. E, portanto, sobre essa situação concreta, o Presidente Cavaco Silva, de facto, não fez nada. Mas, Vítor Silva, então o que é que ele deveria fazer? Demitir o Governo, criar uma crise política? Numa determinada altura,
sinceramente, este governo do engenheiro Sócrates deixou de ter pernas para andar. Só que politicamente, se calhar não convinha ao Presidente da República, em determinada altura, avançar para a admissão desse governo. Possivelmente, se essa situação tivesse acontecido com o PSD da forma como está hoje em dia, teria acontecido esta situação. E, portanto, sobre essa matéria não tenho de facto muitas dúvidas. Muito bem. Relativamente aos Açores. Em relação aos Açores, de facto, o que interessa defender em relação aos Açores são as autonomias. A autonomia é fundamental para o desenvolvimento de uma região. A autonomia poderá ser um motor no sentido de melhorar a vida das pessoas numa determinada região. É uma forma de poder próximo das populações, é uma forma de poder célere, é uma forma de poder concreto e que poderá beneficiar as pessoas que vivem nesta região. Também sobre esta matéria tem que ser muito claro. O candidato Cavaco Silva e atual Presidente da República tem tratado muito mal as autonomias. O Sr. Silva, como carinhosamente, ainda há relativamente pouco tempo, lhe chamava o Presidente do Governo Regional da Madeira, por exemplo, citando 3 casos recentes, não trata bem as autonomias. Vem aos Açores e não vai, mesmo que fosse do ponto de vista só institucional, apresentar cumprimentos quer ao Governo Regional ou à Assembleia Legislativa Regional em relação à remuneração complementar, uma medida, à remuneração compensatória, uma medida que vai beneficiar muitos trabalhadores açorianos, que não prejudica ninguém a nível nacional, teve a posição que teve, e a tal comunicação ao país e a forma como foi feita, uma forma quase bombástica, deixando toda a gente em suspense sobre o Estatuto Político-Administrativo. Claramente, isso penso que é fácil as pessoas perceberem, o candidato Cavaco Silva é um candidato centrista e, portanto, as autonomias para ele não têm o valor que já se quis fazer passar aqui neste debate. Deixa-me vir aqui, Luís Filipe Borges. Fala-se aqui muito na experiência das funções da Presidência da República, do caso de serem políticos experimentados. No caso do Dr. Fernando Nobre, que não é político, ou pelo menos não pertence a nenhuma organização política, isto poderá ser um handicap para a sua eleição? Penso que não. Mas antes, vou responder já, mas antes gostava só, faço questão, aliás, de dizer que se há pouco discordei em parte do que o meu colega mandatário Vítor Silva disse, agora devo dizer que todo o seu testemunho eu subscrevo e assino por baixo. Queria só dizer isto. Em relação à pergunta sobre a inexperiência do candidato Fernando Nobre, não me parece que seja de facto um problema. Querem fazer parecer com que seja um problema. Mas o que eu pergunto é o seguinte, e dirigia-me às pessoas da minha idade e mais novas. Eu tenho 33 anos, não tenho nem nunca tive filiação partidária. Em quem é que preferem votar? Numa cara que faz parte de um naipe de cartas de sempre, é o mesmo baralho de sempre, ou preferem, nem que seja para testar as águas, experimentar alguém diferente? É que, além disso, não nos podemos esquecer do seguinte: o nosso sistema político não é igual ao francês, não é igual ao norte-americano, ou seja, o Presidente da República tem poderes bastante limitados, embora, e ainda bem, possua a bomba atómica, entre aspas, que é a possibilidade de dissolver a Assembleia da República. Mas, de resto, e como um dos participantes do debate já disse, o Presidente da República é essencialmente um referencial. É uma espécie de guardião da consciência coletiva do país. E aí eu pergunto, será que a inexperiência política de Fernando Nobre é relevante, neste caso, ou, quanto muito, é uma mais-valia? Será que não está na altura de termos verdadeiras forças vivas da nossa sociedade a influenciar decisivamente o país no contexto político, em vez de os políticos de sempre, por muitos méritos que tenham?
Eu posso confessar, não tenho problema algum, eu já votei Cavaco Silva, eu apoiei Manuel Alegre na sua primeira tentativa presidencial, eu votei Bloco de Esquerda quando eles elegeram o seu primeiro deputado. O que eu digo agora é, chega, estou farto, tenho 33 anos, quero pelo menos experimentar uma coisa diferente. Porque com todo o respeito pelo potencial futuro de Cavaco Silva, digamos, se estivéssemos a falar de futebol, ele não vai para novo, não é? Só para fazer uma analogia simples, digamos que ele é alguém em fim de carreira. Com todo o respeito pelos evidentes méritos literários de Manuel Alegre, digamos que nesta sua candidatura ele é um malabarista, ele obrigou-se a ser um malabarista, está apoiado por dois partidos que discordam em quase tudo. Ele próprio e a relação que tem com o Primeiro-Ministro está longe de ser saudável e consensual, o que até, na minha opinião, é um ponto a favor de Manuel Alegre, mas isso faz com que ele chegue a esta etapa decisiva muito limitado, de mãos atadas e às vezes de pés atados também. O Partido Comunista, partido que me merece todo o respeito e penso que à minha geração também, nomeadamente pelo papel fundamental que teve durante a longa noite fascista, será que pode efetivamente trazer novidade, apresentando ainda por cima um candidato que, sendo um histórico comunista, não é conhecido da esmagadora maioria dos portugueses? Esta é a minha resposta, uma resposta feita de perguntas retóricas, é verdade, mas que se resume a isto. Muito bem. Não estará na altura de mudar? Luís Filipe Borges, uma vez que estamos mesmo na reta final do programa, eu aproveitava para a sua última intervenção que me desse aqui 2 ou 3 fortes razões para que os açorianos possam então votar em Fernando Nobre. Sem dúvida. Primeira razão, é um homem que compreende muitíssimo bem o que é estar longe dos centros decisórios. Ele nasceu numa província ultramarina, é casado com uma mulher descendente direta de açorianos, tem uma relação umbilical com os Açores, portanto, nem que seja por isso, desde logo a nível de personalidade, estará muito mais talhado para compreender as contingências próprias dos açorianos do que qualquer um dos outros candidatos. A segunda razão é a sua vida. O Dr. Fernando Nobre já foi criticado por tirar exemplos da sua experiência no contexto dos debates para as presidenciais, mas a verdade é que outros exemplos pode ele tirar. Eu desafio qualquer telespectador a fazer uma pequena pesquisa sobre a vida do Dr. Fernando Nobre. De que é que ele há de ir buscar referências, senão da vida extraordinária, humanista, humanitária, corajosa e de missão que sempre teve. E em terceiro lugar, e é o resumo da minha intervenção neste debate, por ser finalmente alguém de fora, por ser uma refrescante tentativa de mudar algo na cinzenta, polarizada, repetitiva política portuguesa. Estas seriam as minhas 3 razões e já agora aproveito para desejar a todos os presentes e a todos os açorianos, todos os nossos telespectadores, um excelente ano de 2011, apesar do engenheiro Sócrates. Muito obrigado, Luís Filipe Borges, pela sua participação aqui no Estado da Região. Vítor Silva, também as últimas razões finais para que os açorianos possam votar na candidatura de Francisco Lopes. Porque será um presidente que vai procurar, através dos seus poderes, estimular cada vez mais o Estado Social. O Estado Social que neste momento enfrenta sérias dificuldades e que possivelmente no futuro irá ter mais dificuldades. Neste momento todos os portugueses têm alguns contratos com o Estado, nomeadamente através da Segurança Social, mas possivelmente daqui a alguns anos e sobretudo com a atual situação,
serão muitos que serão defraudados nessa situação e nem reformas irão ter. Votar Francisco Lopes porque é um candidato extremamente preocupado com a atual situação de injustiça social, é um candidato preocupado com os principais problemas que o país atravessa, nomeadamente o desemprego, as situações laborais que atingem cada vez mais trabalhadores portugueses e que procura contribuir de uma forma positiva e concreta sobre essas matérias. É um candidato que está preocupado com a produtividade do país, com a produção nacional, que tem sido, ao longo dos últimos anos, praticamente devastada e que tem culpados desta situação. Ainda há pouco nós assistimos aqui no debate a um jogo de uma empurra entre a alternância de poder que tem-se assistido nos últimos anos. E, de facto, essa é uma situação que quer PS, quer PSD e com a ajuda do próprio CDS-PP não podem fugir. O país tem sido governado por estas três forças políticas e são essas três forças políticas que têm que ser responsabilizadas pelo atual estado do país. Portanto, Francisco Lopes apresenta-se aqui como uma alternativa, apresenta-se aqui como um candidato de facto de mudança e, como já referi, não quer dizer mudança por ser uma cara nova, é mudança com a ruptura da atual política. E sobre essa situação, nenhum outro candidato disse demarcadamente que estava contra essa política. Portanto, com Francisco Lopes, os trabalhadores, o povo português e o povo açoriano sabe que será a economia ao serviço das pessoas e não as pessoas para servir a economia. E os trabalhadores daqui a alguns tempos virão ver que, no caso de alguns dos candidatos que agora se apresentam, nomeadamente o que é apoiado pelo PSD e o que é apoiado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, se forem presidentes da República, os trabalhadores vão ter graves problemas. Muito obrigado, Vítor Silva. Doutora Patrão Neves, uma mensagem final também. As razões para que os açorianos possam votar em Cavaco Silva no próximo dia 23. Eu as razões, em parte, já as enunciei. Não posso deixar nesta intervenção final de reiterar o facto de esta campanha se ter preocupado essencialmente com questões menores, em vez de irmos efetivamente ver o que é que o Presidente da República, dentro das suas competências, pode efetivamente fazer. E ainda há pouco perguntou-me se ele seria mais interventivo. O professor Cavaco Silva é igual a si próprio, nós conhecemos-lo e é isso é que nos dá segurança. Ele é um referencial, ele é um ponto de estabilidade essencial para nós ultrapassarmos as dificuldades que temos. Algumas pessoas gostarão mais da política espetáculo, de realmente grandes medidas anunciadas sobre os bastidores e depois nunca cumpridas. O professor Cavaco Silva habituou-nos há largos anos a uma política que é feita atrás. Não sob a ribalta, não sob os holofotes da ribalta, para que toda a gente veja na praça pública, mas discretamente nos bastidores. E aí, de facto, tem-o feito com muita eficácia. Ainda há pouco dizia-se, a nossa situação é péssima, mas não por causa do Presidente da República que tivemos, mas apesar dele. E ele avisou sempre, ele avisou em 2007, problema orçamental que Portugal deve corrigir o mais depressa possível. 2008, níveis preocupantes de desemprego. E, cuidado, os altos salários dos gestores. 2009 vai ser um ano muito difícil, é preciso travar o momento em que vamos. 2010, estamos numa realidade insustentável, a situação é explosiva. O professor Cavaco Silva tem agido dentro daquilo que sempre nos prometeu, cooperação estratégica e uma magistratura de influência, uma magistratura ativa. Por isso, de facto, nós com ele podemos contar que, de uma forma discreta, sóbria e, por isso, eficaz, ele vai procurar construir os consensos nacionais como tem feito. Infelizmente, a sua palavra não tem sido ouvida como deveria ter sido feito. E eu espero que com os resultados que nós tivemos até agora, que a palavra passe a ser bem mais ouvida. Mas não podemos esquecer que o Presidente da República não governa nem legisla. Tem outros poderes e ele tem-o cumprido sempre. Lamentável é, e eu não posso deixar de dizer isto antes de terminarmos o programa, é que, sobretudo nos Açores, tenham sempre, como uma campanha de engano, colar rótulos falsos ao professor Cavaco Silva, tentando enganar, mas de facto não consegue enganar. Porque com esta ideia sempre, e eu vi os meus colegas mandatários continuarem a insistir que ele é um inimigo da autonomia, não é. As ações provam que ele não é. E já o disse, na questão não está ao nível da teoria, está ao nível das ações,
eleições e temos visto que ele tem sempre, em todas as ocasiões, promovido aquilo que é a verdadeira independência dos povos, ou seja, o bem-estar, o progresso económico e o desenvolvimento social. E há outra coisa, reparem, como é que seria possível, se realmente o professor Cavaco Silva fosse esse tal inimigo das autonomias, como algumas pessoas querem fazer crer, com, enfim, eventos forjados diversos, como é que seria possível que o povo açoriano, desde sempre, sempre que o professor Cavaco Silva está sujeito a eleições, o povo açoriano tem dado sempre a vitória? Eu pergunto, então o povo açoriano está a votar no inimigo das autonomias? Não é credível. O povo açoriano reconhece claramente quem é que é amigo dos Açores e quem é que tem feito pelos Açores. E para terminar, já nem falo da questão da remuneração compensatória, que se nós nos lembrarmos, sabemos perfeitamente que o Presidente da República disse apenas, enunciou um princípio da equidade e enunciou o princípio da equidade, como é seu timbre, porque ele diz bem, quando há problemas político-partidários, ele não intervém na praça pública para os resolver, porque aí ele estaria a tomar partido de alguém e deixaria de poder ser o facilitador e o árbitro dos dissensos que ele efetivamente faz. Agora, atenção, não podemos esquecer que o nosso primeiro-ministro, José Sócrates, disse: lamento que o Governo Regional dos Açores tenha decidido de outra forma, ou seja, tenha avançado com a remuneração compensatória, lamento e não estou de acordo. E diz ainda mais, lamento esta decisão, porque isto vai introduzir uma diferença entre funcionários públicos nacionais e funcionários públicos regionais. Quer dizer, o Primeiro-Ministro diz isto, mas aqui dos Açores não há uma palavra sequer. O Presidente da República, que falou num princípio geral, sem se referir à questão concreta, Caio Carmo e a Trindade. E, de facto, nós sabemos que até Manuel Alegre, no dia em que chegou aos Açores, disse que era contra os regimes de exceção. Por isso, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A questão, para mim, fundamental é esta, e assim termino agradecendo realmente a oportunidade que houve de termos este debate e assim contribuirmos para o esclarecimento dos açorianos nestas eleições. O fundamental para mim é que nós vivemos numa situação verdadeiramente insustentável. Os próximos 6 meses vão ser decisivos a nível nacional e os Açores não estão imunes. Já sentimos aqui o peso da crise e vai-se continuar a avolumar. Pensemos nas famílias, pensemos nas empresas, pensemos nos jovens que não encontram emprego, pensemos nos mais idosos, nos reformados. A situação é insustentável. Queremos começar com ensaios? Queremos aventuras? Queremos idealismos utópicos? Eu quero, e estou convencida que os açorianos também vão querer, alguém com experiência, com conhecimento e que já deu provas que, efetivamente, é amigo dos Açores e é fiel aos seus compromissos. Nós sabemos o que esperar do professor Cavaco Silva. Quem de todos os candidatos poderá efetivamente ajudar-nos a sair desta crise? Obrigado, eu espero que seja o professor Cavaco Silva com votos açorianos e desejo a todos um bom ano. Eu não espero que seja o mesmo, cada vez mais o mesmo. Isso eu espero, sinceramente. E espero, muito especialmente, que se passe para uma fase de verdades mais simples, mais expressas, sem ser preciso grande dialética. E nessa necessidade de garantir as verdades, deixa-me recuar, por exemplo, para a questão do professor Cavaco Silva como Primeiro-Ministro e os dinheiros para os Açores. Tenho que fazer homenagem a uma pessoa por quem tenho grande respeito e admiração e que é um autonomista de referência, o professor Mato Amaral. Bastante se revoltou, não sei se a doutora já vivia cá em 1967, já vivia nos Açores, exatamente com o corte de transferências para os Açores feitos pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Espero ter a oportunidade de referir esse assunto. Exatamente. Não lhe vou dizer para ir para a internet, porque isto quando a gente não sabe resolver uma coisa, diz outro para ir para a internet e se chega à internet não está lá nada. Eu não preciso, eu posso responder aqui mesmo. De maneira que não é preciso. Depois, além disso também, relativamente ao Estatuto. O que é que o professor Cavaco Silva, lá de longe, quando veio para a televisão, dramaticamente fazer um reparo, ele queixava-se da falta de poderes e, portanto, da situação anómala que decorria no dissolver da Assembleia Regional. E mandou para o Tribunal Constitucional uma série de outros artigos que não esse.
esse manteve-se. Outra questão também que deixa-me dizer que é o seguinte, o Dr. Manuel Alegre é apoiado por 3 partidos. 3 partidos que, de facto, à partida, 3 nos Açores. 3 partidos que, de facto, à partida, à superfície, têm opiniões diferentes, respeitam-se no essencial, no substrato essencial, que é exatamente o reconhecer aos outros o direito a ter opiniões diferentes, que é reconhecerem que o essencial é a democracia. Portanto, sendo-se democrata, é o bastante para poder ter uma postura comum em alguns aspectos e não comum noutros. Isso não afeta absolutamente nada a questão. Além disso, como já disse, o Manuel Alegre tem votado diplomas que não são oriundos da sua área. E isto, o nosso colega há bocadinho falou exatamente que qualquer Cavaco Silva ou Manuel Alegre iam ser prejudiciais aos trabalhadores. E eu recordo que Manuel Alegre votou contra o Código Laboral, exatamente por entender que era contrário aos interesses dos trabalhadores. Portanto, parece-me que, enfim, talvez tenhamos pouco tempo, mas era necessário podermos referir estes pontos. Não sei se tenho mais algum minuto para dizer mais alguma coisa. Chegamos exatamente ao fim do programa, já ultrapassamos até o tempo que tínhamos previamente estipulado. Teremos, com certeza, mais oportunidades para debater estes assuntos até às eleições presidenciais do dia 23. Agradeço mais uma vez a vossa participação. O Estado da Região termina aqui, como habitualmente, voltaremos de hoje a 8 dias, à mesma hora. Boa noite.